de volta na nossa academia virtual, trazendo sempre um assunto de conhecimento. O conhecimento, como diz o livro de Provérbios de Salomão, ele consolida a força. Então, quanto mais nós vamos obtendo conhecimento, nós vamos usando esses conhecimentos para a nossa prática diária. E hoje nós trazemos aqui o assunto de pedagogia de projetos, um estudo que nós estamos trabalhando em sala de aula, e hoje eu quero tratar aqui com vocês desse importante assunto. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo aqui, eu vou pedir que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você aperte o sininho para você receber as notificações que nós trazemos aqui toda semana, ok? Vamos falar então sobre a pedagogia de projetos. Mas antes, nós vamos aqui fazer uma reflexão, E o pensamento é de Anthony Zabala, que ele diz: o conhecimento toma sentido quando aquele que o possui é capaz de utilizá-lo. Ou seja, o conhecimento ele precisa ter um significado. Não adianta simplesmente nós obter conhecimento por conhecimento. Ele precisa ter uma utilidade. Quando um adulto ele entra na EJA, ele simplesmente já tem uma experiência de vida, e muitas dessas pessoas são comerciantes, alguns trabalham na construção civil, então eles precisam aprimorar as ferramentas que eles já usam no dia a dia. Eles precisam ter um conhecimento mais aprofundado. Quando muitas vezes eles precisam fazer o balanço das suas receitas, então eles precisam ter conhecimento disso. E é isso que Zabala nos traz aqui, nesse momento, que o conhecimento não pode ser aquela coisa abstrata, aquelas abstrações, e que o estudante ele não possa aplicar no seu dia a dia. E com base nisso, nós precisamos pensar nesse momento sobre a origem dessa importante pedagogia de projetos. E quando nós pensamos na pedagogia de projetos, nós pensamos no educador norte-americano John Dewey, que ele diz assim: a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é preparação para a vida, é a própria vida. Interessante, né? John Dewey é um dos pais da pedagogia de projeto, e ele nos traz aqui uma outra reflexão, que a educação, é importante sempre a gente ter esse leque, esse pensamento. Muitas vezes a gente sempre pensa em alguma coisa que nós estamos fazendo para o futuro, mas a gente precisa sempre lembrar que aquilo que nós estamos fazendo agora já é o próprio futuro. É interessante a gente sempre pensar no dia de amanhã, mas entender também que quando nós pensamos no dia de amanhã, o que nós estamos fazendo agora já é uma sequência da vida. E é por isso que John Dewey ele estabelece, ele coloca, quando ele levanta essa questão da pedagogia de projetos, da importância dela, ele está colocando justamente essa questão, que o conhecimento tem que estar ligado à prática da vida. Senão, como nós falamos já no início, ele não tem nenhum interesse. E aí, nós precisamos pensar no quanto é importante começar a trabalhar
projetos desde as séries iniciais. Quando se trabalha em projetos, nós estamos trabalhando uma coisa prática para a educação. Nós começamos a iniciar as crianças numa metodologia científica. Muitos jovens, quando chegam à universidade, eles têm dificuldade para trabalhar com projetos, porque projetos ele demanda todo um esquema de conhecimento, de construção e de metodologia de trabalho, que é importante que desde as séries iniciais, os professores estivessem já trabalhando essa pedagogia. Então a pedagogia de projetos, ela surge da necessidade de desenvolver uma metodologia de trabalho pedagógico que valorize a participação do educador, do educando e do educador no processo de ensino-aprendizagem. É importante lembrar que o ensino, sempre quem ministra o ensino é o professor e quem aprende é o aluno. Então a gente precisa perceber esse binômio ensino-aprendizagem. Nós só podemos perceber, quando nós colocamos dentro dos nossos objetivos educacionais, se alguém aprendeu a andar de bicicleta quando ele anda de bicicleta. Ninguém aprende a andar de bicicleta olhando apenas a teoria. É interessante observar que a teoria, sim, é importante. Ela não é descartada dentro da pedagogia de projeto. Mas essa teoria, esse conhecimento, ele tem que estar ligado à ação, aos procedimentos. E é por isso que nesse ínterim surge a pedagogia de projetos. O primeiro passo para nós pensarmos no projeto, trabalharmos no projeto, é a questão da problematização. Ninguém começa um projeto, ninguém começa a trabalhar com iniciação científica sem um problema. Porque como você vai aplicar, isso é elementar, como é que você vai aplicar o projeto em cima de um problema que não existe? O projeto sempre é uma intervenção dentro de uma problemática. A sociedade, é por isso que a gente percebe que quando a escola não consegue, a educação não consegue problematizar as determinadas situações, nós não temos praticamente resultados. Em sala de aula, esses dias, quando nós estávamos falando sobre a pedagogia de projetos, vieram muitos problemas. Quando nós fazemos uma tempestade de ideias, vem muitos problemas, e são muitos problemas que são possíveis trabalhar dentro da sala de aula com a pedagogia de projetos. Olha só, a primeira coisa quando nós vamos trabalhar a pedagogia de projetos é a questão do interesse. Qual é o interesse de nós trabalharmos aquele projeto? Esse projeto pode ser trabalhado a partir de um acontecimento significativo. Como eu estava falando agora há pouco, essa semana alguém apresentou, olha, o problema de desperdício de água na nossa comunidade. Aí uma boa forma de você, dos problemas que você pode começar a trabalhar com seus alunos dentro da sala de aula. Um acontecimento significativo, e esse acontecimento significativo às vezes pode estar também não só na comunidade, mas dentro da escola. Um outro aluno apontou um problema, a questão do uso dos materiais, dos copos descartáveis. Isso é um problema? Sim.
E o que acontece? Através desse problema, né, às vezes o problema do material descartável é o que fazer com aquele material descartável que é plástico. Um copo de plástico, a utilização dele. Quando nós falamos do problema do desperdício de água, certo? Como trabalhar um projeto de conscientização? Então, vem muitas ideias quando nós começamos a trabalhar com a pedagogia de projetos. É fundamental detectar o que os alunos já sabem, o que querem saber e como poderão saber. A gente precisa, quando estamos trabalhando com a pedagogia de projetos, perceber no primeiro momento, quando se começa a trabalhar com as equipes, detectar o que eles sabem a respeito daquele assunto. E o que eles querem mais, o que eles desejam saber e qual é a forma de saber. Nós estamos falando de curiosidade. A curiosidade é um dos pontos principais das descobertas científicas. E essa curiosidade, muitas vezes, ela nos é tolhida logo nos primeiros anos da infância, quando nós começamos muitas vezes a perguntar, e o pai e a mãe dizem assim: não, o que você está perguntando? Você está perguntando demais, né? Então, a curiosidade, ela precisa ser resgatada. Eu considero que uma aula, uma ministração de uma palestra, de uma aula, se não há interesse em fazer perguntas e problematizar alguma coisa, significa que a minha ministração não parece muito boa ou as pessoas não estão interessadas. Agora nós vamos entrar no desenvolvimento do projeto. É nesse momento que se começam a criar as estratégias para buscar as respostas às questões e hipóteses levantadas na problematização. Temos como exemplo a água, E aí, no desenvolvimento, a primeira coisa que precisa pensar desses problemas da água, quais são as hipóteses que estão levando as pessoas ao desperdício de água. Por exemplo, lavar a calçada com água potável. Quais são as hipóteses? Falta de conhecimento sobre o assunto. Então você vai elencando as diversas hipóteses, ou é a pessoa que gosta de desperdiçar, e você vai colocando. Uma coisa interessante que no decorrer da pesquisa, algumas das hipóteses que você colocou dentro do desenvolvimento, elas podem ser comprovadas ou não. Isso que é interessante do projeto, de trabalhar com o projeto, que você coloca as hipóteses, e essas hipóteses, elas são testadas no campo de trabalho. Ainda na questão do desenvolvimento, esse trabalho implica muitas vezes a saída do espaço escolar. Às vezes precisamos trabalhar com os alunos mesmo no entorno da comunidade. E a escola, a gente precisa pensar que a escola ela está ali para dar uma contrapartida para a sociedade. Segunda coisa que a gente precisa pensar no desenvolvimento é a organização de toda essa galera de estudantes em pequenos ou grandes grupos. E aí vai acontecer nesse período de desenvolvimento a socialização do conhecimento através da troca de informações, que eles vão levantando através de pesquisas e outros meios. Também entra aqui os debates quando essas informações começam a ser levantadas. Um outro fator que a gente precisa pensar é a questão da aplicação. O professor precisa estimular a circulação das ideias e a atuação no ambiente da escola ou da comunidade ligada à escola.
e dá ao educando a oportunidade de se colocar como sujeito ativo e transformador do seu espaço de vivência e convivência por meio da aplicação dos conhecimentos obtidos na execução do projeto na sua realidade. Então, o projeto ele precisa ser aplicado em alguma situação. O projeto precisa ser aplicado. Às vezes os estudantes estão pensando em fazer como numa escola que eu participei, eu vi os estudantes, depois de uma oficina que fizemos, eles ficaram interessados. Eles começaram a fazer um projeto de arborização no entorno da escola. Então, o projeto é uma coisa prática, não é uma coisa simplesmente para você engavetar, para você colocar debaixo do braço e embora, não. É algo para ser aplicado. E por último, chegamos então à finalização do projeto. Todo projeto ele precisa de um produto final. É importante separar o momento para apresentar os resultados para toda a comunidade escolar. E aí é hora de você fazer aquele momento, aquele cerimonial, convide colegas, você pode convidar também os pais, desses estudantes. Se for adultos, pode convidar a esposa, pode convidar os filhos, e aí você pode fazer naquele momento uma noite cultural, uma festa da família, um sarau para apresentar. Então são muitas ideias relacionadas à questão do Muito bem, então espero que você tenha gostado dessa exposição sobre a pedagogia de projetos. E se você quiser saber mais informações de como você aplicar na sua escola, você pode deixar o seu comentário aí no chat e o seu telefone, nós entramos em contato com você. Até a próxima aula. Tchau, fiquem com Deus.